Olá, muito boa noite para todo mundo. Com a pionada já reunida e apetrechada para começar a lida em mais uma jornada nesta nossa vida estradeira, a comitiva do Terra Viva DBO na TV está chamando os companheiros e companheiras aqui presentes, boiadeiros ou não, para formar uma reunião e fazer a combinação de como vai ser enfrentada esta nova empreitada. E entrando já na conversação, a gente anuncia a apresentação da prosa brideira do dia. Seria maravilhoso se no serviço com mestiço todo dia fosse lucroso, mas tem vez que o redomão teimoso engarrancha num caminho enganoso e aí fica difícil para o amigo pecuarista resolver sozinho a questão. Mas sendo o motivo da empatação alguma dúvida ou inquietação a respeito de como tirar o melhor resultado do gado na reprodução, o amigo e a amiga pecuarista podem pedir a ajuda de um especialista para arranjar uma solução, participando aqui da nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Cajuru, aqui no estado de São Paulo, mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Mário Carvalho, que trabalha com cria, recria e engorda em duas propriedades diferentes na mesma região. Ele conta que tem usado vários tipos de cruzamento, sendo que um dos seus preferidos é o touro cimental em cima da vaca Nelore, que produz filhas de ótima qualidade. Mas o Mário está querendo experimentar agora inseminar uma parte das suas matrizes Nelore com Sim Brasil e está querendo saber o que é que ele pode esperar desse cruzamento. Pois então, tendo apresentado a questão e feito a devida explicação da situação, o caso agora é de sair de banda para escutar o que é que o Zadra vai apresentar como solução. Olá, Mário. Boa pergunta. O uso do Sim Brasil na Nelore, ao invés do uso do cimental na Nelore, gerará animais muito rústicos, que serão 70% zebuínos, já que o Sim Brasil ele é 5/8 taurino, 5/8 cimental, ou 62% de sangue cimental e 37,5% de sangue zebuíno. Quando você usa o Sim Brasil nessa Nelore, você gera animais muito rústicos, como eu falei, com 70% de sangue zebuíno. Dessa forma, são animais muito adaptados para o pasto, para recriar pasto, para o calor, para o inverno úmido, muito bons, com pelo zero. Mas você perde a heterose. Quando você deixa de usar o cimental na Nelore e vem usar o Sim Brasil, você perde por quê? Porque o Sim Brasil já tem zebuíno e aí a heterose ou vigor híbrido é menor. O ideal é você continuar fazendo seu Sim Brasil no caso seria a raça, né? Fazendo um cruzamento com cimental na Nelore, depois retornando com Nelore e aí fazendo depois nessa 3/4 Nelore. Lembre-se que Nelore para ser usado, ou zebuíno para ser usado nas novilhinhas que não tem cupim, nas suas novilhinhas F1 cimental Nelore, escolha touros Nelore parto fácil, porque pode se acarretar distocias aí, ou problemas de parto, o uso do Nelore, do zebu, na barriga de uma novilhinha F1, que não tem cupim nesse caso, né, as F1 cimental Nelore. E aí depois, na 3/4 Nelore, você volta inseminando essa 3/4 Nelore com cimental. Dessa forma, essa forma de você fazer o Sim Brasil é um pouco mais demorada do que você usar um touro 3/4, como você pergunta, né? Um touro 3/4 cimental, para usar na meio sangue, que já daria os 5/8. A forma de se fazer através de um sistema rotacionado, que é meio sangue cimental, retorna com Nelore e depois retorna com cimental, essa forma é a forma que você tem menos dispersão genética. Você faz um Sim Brasil muito mais adaptado porque você usou raças puras.
Quando a gente usa raças cruzadas, como por exemplo, vamos dizer, um touro 3/4 que você acha cimental, sobre a meio-sangue, você tem efeito epistático nos genes, e aí você pode ter perdas significativas na produção. Você tem muita dispersão genética, você não tem padronização. Então, faça o seu Simbrasil num sistema rotacionado. Na sua meio-sangue cimental Nelore, utilize Nelore e depois use o cimental. Ok, Mário? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. Aquela paineira lindeira da estrada que está derramando sobre a boiada as suas flores de cores branca e rosa, para avisar da chegada do outono, fica quase na metade do caminho daqui para a ramada. E, sendo assim, a hora é recomendada para fazer aqui uma parada ligeira na prosa, mas é já que ela vai ser recomeçada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. A gente tinha prometido aos companheiros e companheiras produtores brasileiros uma prosa a respeito das vantagens e desvantagens de receber a visita de vendedores numa fazenda leiteira, né? Mas a nossa entrevistada teve aí um pequeno problema e não vai poder participar do programa. Sendo assim, a gente vai falar de um outro assunto, que é o seguinte: dono do maior rebanho de gado comercial do mundo, o Brasil é disparado o ponteiro e principal exportador de carne bovina do mercado internacional, vendendo o produto para mais ou menos 150 países, variando aí conforme a época do ano, né? Pois então, logicamente que ter um sistema de rastreabilidade de alta qualidade para garantir segurança sanitária e ambiental da mercadoria e ganhar a confiança da freguesia seria de extraordinária importância para a cadeia produtiva da pecuária brasileira, né? Mas, apesar do esforço feito nos últimos anos, o país ainda enfrenta grandes dificuldades para rastrear os animais e a carne produzidos nas fazendas e nos frigoríficos nacionais. A novidade é que esta situação pode começar a mudar por conta de uma proposta que acaba de ser entregue ao Ministério da Agricultura para a criação de um novo sistema de rastreabilidade no país. E para adquirir sabedência a respeito do que é que pode ser feito nesse eito, a gente conversou recentemente com o administrador Aécio Flores, coordenador do Grupo Técnico de Rastreabilidade da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, uma das entidades responsáveis por essa iniciativa. E os amigos e amigas que estão aí na frente da televisão estão convidados, então, a rever a gravação que foi feita naquela ocasião. Boa noite, Aécio. É uma grande satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso rancho eletrônico. Obrigado por você aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. Boa noite, Sidney. O prazer é todo meu de estar aqui conversando contigo e a gente poder falar desse assunto tão interessante e importante para a pecuária, que é a rastreabilidade. Extremamente importante. Ô, Aécio, antes de falar de rastreabilidade, né, considerando que pode ter aí na frente da televisão algum companheiro boiadeiro que ainda não conheça, o que é a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, hein? Bom, a Mesa é uma associação sem fins lucrativos, com mais de 70 organizações associadas que representam os elos da cadeia da pecuária junto a uma mesa redonda, ou seja, a gente se identifica como sendo a voz do Brasil para o mundo, que é possível produzir uma carne no nosso país com manutenção da biodiversidade. Então, em cima da própria organização da mesa, a gente tem vários fóruns de discussão e grupos de trabalho, e um deles é esse, nesse assunto tão importante, que é a rastreabilidade bovina, onde eu sou atualmente coordenador. Muito bom. Agora, por que é que o Brasil precisa ter um bom sistema de rastreabilidade do gado que não deixe nenhuma dúvida a respeito do seu perfeito funcionamento, hein, Aécio?
Isso é uma missão que a gente já tem há bastante tempo no Brasil, né, Sidney? E é uma tendência mundial esse processo de rastreabilidade para qualquer produto, seja ele agropecuário ou não. Eu acho que tu agregar valor ao produto com informação de qualidade e que garanta isso, abertura de mercado e a segurança alimentar como um todo é fundamental para qualquer produto e principalmente para o produto agropecuário e, no caso específico da pecuária, que tem no Brasil um expoente de exportação, como tu próprio comentou na abertura aí da chamada da nossa entrevista. Uhum. Agora, Aécio, qual que é o problema principal aí do sistema de rastreabilidade do gado que o Brasil tem hoje? Eu acho que o principal problema é a gente criar uma dinâmica de acesso facilitado para o produtor e dar as garantias para o produtor que ele, fazendo esse investimento na rastreabilidade, ele vai ter um retorno de agregação de valor ao seu produto, né? Eu acho que o principal desafio que a gente tem hoje é levar isso para o produtor rural como um processo de investimento e um benefício direto para ele no seu processo de produção. Ou seja, ele vai conseguir mais renda e tem garantia de uma segurança na negociação do seu produto ao longo da cadeia. Uhum. Aécio, agora, para começar a falar dessa nova rastreabilidade do rebanho brasileiro, né, uma informação que eu acho que é muito importante é quem são os autores desta proposta, hein, Aécio? Bom, a gente na mesa, a gente conseguiu juntar os elos produtivos, né? Então a gente tem desde o setor produtivo, representado pela CNA, no caso, como a indústria, como a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, né? Vamos dizer assim, que são os polos antagônicos desse processo hoje em dia, né? Mas todos os elos da cadeia de serviços, órgãos, entidades financeiras e principalmente a sociedade civil. Então, juntando todo mundo numa mesa, a gente conseguiu elaborar uma proposta que conseguisse chegar num consenso mínimo para a apresentação de uma, vamos dizer assim, de um projeto de solução de uma política pública para a rastreabilidade no Brasil. Isso que você falou que eu acho muito interessante, né? Juntar polos, né, contrários, divergentes, né? Isso realmente é uma coisa revolucionária hoje, né? Agora, então, eu queria saber como é que foi possível, né, Aécio, juntar numa mesma proposta pecuarista, frigorífico, organizações de defesa do meio ambiente, que tem também, né? Consumidor e representantes da sociedade em geral. É muita gente, né? Foi bastante gente, não é uma tarefa muito fácil, para te dizer. Mas eu acho que o grande benefício de tudo isso é mostrar que essa cadeia como um todo, ela está disposta a encontrar uma solução para esse problema que, vamos dizer assim, que é a implantação de uma rastreabilidade eficiente e com segurança de negócio e com segurança para o produtor rural dentro do processo de distribuição, de fornecimento e de toda a indústria da carne nacional, né? Então, eu acho que a partir do momento que se chegou a essa conclusão que, olha, não adianta a gente ficar puxando para um lado, puxando para o outro, vamos chegar num consenso que seja no mínimo, entendeu? Para apresentar uma solução que pode ser factível e dar todo o apoio para o Ministério da Agricultura nessa tarefa hercúlea que é a implantação de sistema de rastreabilidade num país como o nosso, né? Que além de 210 milhões de rebanho, como tem o último censo, a gente tem um potencial aí de 2,5 milhões de propriedades rurais envolvidas numa produção pecuária para abate, para exportação. Basicamente, como é que vai funcionar essa nova rastreabilidade que vocês estão propondo aí para a cadeia produtiva da pecuária brasileira? Sidney, eu não diria nem que é uma nova rastreabilidade. Quando a gente elaborou a proposta, a gente estabeleceu 8 pilares específicos com ações que já são realizadas hoje, ou num nível menor, ou numa quantidade menor de animais ou de produtores, com próprias iniciativas do Ministério da Agricultura, a própria proposta da CNA de rastreabilidade que foi apresentada no ano passado junto à Câmara da Carne, ao Ministério. Então, a gente juntou o que já existe, a gente deu uma sugestão de melhoria, um ajuste, uma modernização no processo, realmente para a gente criar um caminho seguro dentro do, vamos dizer assim, do corredor da rastreabilidade, do que a gente entende como a necessidade da rastreabilidade para atender essa demanda, seja ela do mercado externo ou do mercado interno, que também é uma coisa que é premente de a gente necessitar. Você falou em rebanho aí de 210 milhões de animais, né? Dá para fazer rastreabilidade individual do gado brasileiro nessas condições? Pergunta muito boa, Sidney, porque todo mundo, quando a gente fala assim, vamos botar um sistema de rastreabilidade no Brasil, acha, vamos agora, do dia para a noite, rastrear 210 milhões de cabeças. Isso vamos dizer assim, é utópico a gente falar isso.
Lógico que a gente tem que criar um processo que dê um início, que dê uma estrutura bem feita para a gente chegar ao longo de alguns anos e ter o rebanho todo do Brasil rastreado, né? Mas dentro de um processo, principalmente, que a gente dê segurança que esse investimento realizado pelo produtor vai ter um retorno efetivo em função de todo o processo que ele está agregando valor ao seu produto carne, ao boi que está sendo enviado para o abate. Então, lógico, a nossa proposta ela está baseada em criar esse caminho e principalmente dar alternativas para a gente atender as demandas que a gente tem de forma urgente, como a própria demanda da União Europeia, que com a lei anti-desmatamento, que a gente já precisa começar a entregar animais no final desse ano de 2024. Então, a gente está tentando acomodar nessa proposta ações específicas para atender esse mercado, que é tão importante para o Brasil, e dar um caminho de rastreabilidade segura para a gente chegar aí ao longo dos anos, podendo dizer que a gente tem um rebanho praticamente todo rastreado e monitorado dentro de um processo único. Uhum. Mas o que é que esse novo sistema vai representar para o pecuarista em termos de custo? Essa é uma questão muito importante, Sidney, porque o que a gente está vendo e o que a gente quer trabalhar junto com o Ministério é dar formas de amenizar esse custo para transformar ele num investimento e mostrar que um produtor que vai fazer o seu processo desde a origem, que é o que a gente precisa, entendeu? Vai conseguir ter a segurança da sua remuneração desse animal a partir do momento que ele vai comercializar esse para um terminador, ou para um recriador, ou até mesmo num processo de num ciclo integrado, né? O ciclo completo diretamente para o abate na indústria frigorífica. Então, a gente quer reverter essa ideia de custo e começar a trabalhar com uma ideia de investimento, ou seja, a rastreabilidade ela tem que ser encarada como um investimento que gere um retorno, no caso específico para o produtor e que vale a pena para ele fazer esse investimento para entrar nessa linha de fornecimento específica de algum mercado ou de alguma carne, vamos dizer assim, que tem um valor agregado que gere esse benefício para ele. Isso que é o ponto mais importante dessa história toda, né? Aécio, a gente tinha aí mais umas 10 ou 15 perguntas para fazer para você. Evidentemente que o nosso tempo sempre é apertadinho aqui, né? Mas eu acho muito importante a gente acompanhar. Evidentemente que nós vamos continuar acompanhando aí esse trabalho que vocês estão fazendo, acompanhando o caminho dessa proposta aí dentro do governo, dentro da sociedade. Eu vou chamar você e o pessoal da mesa também para a gente voltar a esse assunto na medida em que as coisas forem acontecendo. Combinado? Combinado, Sidney. É sempre um prazer falar contigo. Estou à disposição no que for preciso. Muito bom. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima, Sidney. Boa noite. Riscando a viola caseira em moda ligeira, bem sabe o companheiro e a companheira que a afinação acaba sendo passageira, de modo então que a gente vai interromper a função para recombinar a turina com a tueira e poder continuar esta lida cantadeira. E na parte derradeira da apresentação, depois de pegar uma caneca de água no pote, o nosso mote vai ser tirado do caso que foi passado no mercado pecuário, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. O trabalhador brasileiro, tendo ainda algum dinheiro do salário na algibeira, está podendo esquecer o ovo e comer carne de novo. O setor exportador começou o mês em grande animação e enquanto o pecuarista continua segurando a boiada na invernada, o comprador já teve de largar a mão de querer fazer pressão baixista em cima da cotação. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. E com o calendário avançando e avisando que está chegada a hora de começar a planejar a negociada da boiada, a gente pega agora a fazer a recitação do noticiário que por nós foi apurado a respeito da situação do boi gordo e da variação da sua cotação no mercado. Com o céu cinzento prometendo chuva e deixando o dia cismento, o vento que está chacoalhando a galhada daquela guaraiúva copada está avisando que, logicamente, a estação do ano não muda assim de repente. Pois então a gente aproveita para fazer a recordação de que, mesmo com o fim do verão e a entrada do outono, por este chão do sertão brasileiro, aqui perto e até bem mais lá na frente, o capim ainda nem começou a amarelar. E é certo que, tendo comida em quantidade e de boa qualidade na invernada, o fazendeiro está podendo segurar a boiada na propriedade para vender na hora em que melhor lhe apetecer. Já o comprador de gado, por seu lado, continua dizendo que não está precisando de nada, mas todo dia passa na estrada e espia por riba da cerca para ver de que tamanho é
e qual o estado atual do rebanho que está reservado na fazenda, para passar informação para o dono do frigorífico, que é o seu patrão, né? Mas repare bem, amiga pecuarista, que do começo da semana atual para cá, o sujeito até já largou mão de querer fazer pressão baixista em cima da cotação e assim, com muito jeito, já está dando demonstração de que está, sim, interessado em saber de preço e condição para encher o caminhão. A parte principal da explicação para esta mudança de procedimento do povo da indústria é que o trabalhador brasileiro acabou de receber o pagamento do salário mensal e, tendo ainda algum dinheiro na algibeira, está podendo esquecer um pouco o ovo e comer carne de novo. Ao mesmo tempo, mês a mês, o setor exportador está ficando cada vez mais animado, tendo registrado na semana abrideira de abril um extraordinário aumento do volume embarcado, e este crescimento combinado da demanda aqui no nosso próprio terreiro e lá no estrangeiro é que está dando sustentação para o mercado. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 13 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que desta vez a arroba subiu em 10 destas praças consideradas, mas caiu ainda nas outras 3, né? A lista destas arribadas foi comandada por Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 220 e a vaca para 200 redondos, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Campo Grande, a capital do estado, o macho foi reajustado igualmente para R$ 220. Em Cuiabá, a capital de Mato Grosso, o vento bom que bateu na praça levantou todos os preços do mercado, com o do boi passando para R$ 214 e o da vaca para R$ 193. No sudoeste matogrossense, o macho aumentou sozinho para R$ 211. Em Goiânia, a capital do Goiás, a fêmea já não sai mais por menos do que R$ 192. No sul goiano, o boi melhorou para R$ 211. Em Marabá, no Pará, o comprador está sendo obrigado a pagar pelo macho R$ 210 e pela fêmea R$ 182. No noroeste do Maranhão, aliás, no oeste do Maranhão, o boi só sai se for por pelo menos R$ 210. No oeste da Bahia, a vaca avançou para R$ 194. No Triângulo Mineiro, o macho foi promovido para R$ 211. Mas no norte das Minas Gerais, o carretão pegou o rumo do lado contrário e o que aconteceu foi que a fêmea caiu para R$ 182. O noroeste do Paraná também foi no mesmo trieiro de morro abaixo, com o boi descendo para R$ 223. E no norte do Tocantins, o macho piorou para R$ 210 e a fêmea para R$ 180. Na viola eu tenho desembaraço e as modas que eu canto sou eu mesmo que faço. Na porfia dos violeiros eu não desfaço dos meus companheiros e por todos eles eu tenho amizade. Mas sem cair nos enleios da vaidade, se tem uma coisa que eu acho feio, é ver um caboclo se apresentar cheio de valentia para cantar na frente de toda a freguesia e depois pegar chapéu alheio na hora de fazer a cortesia. E para quem faz gosto de escutar a gente declamar aqui essas trovinhas roceiras que foram escritas pela minha própria mão, na intenção de fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira, sem contaminações nem falsificações estrangeiras, não custa nada lembrar, mais uma vez, que elas estão reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já deram 3 voltas e meia neste mundo velho sem porteira, correndo o chão na mão dos companheiros e companheiras, boiadeiros, violeiros, dançarinos e catireiros ou não. Para saber como fazer para comprar qualquer um dos exemplares ou a coleção completa, o amigo e a amiga podem ligar para o número 11 98 224 1807, que é o meu telefone particular. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com as brasas da fogueira que alumiou a nossa reunião novidadeira já quase apagando, a gente vai anunciando o fim de mais esta apresentação e se despede do povo aqui presente, deixando já tratada e apalavrada a volta do Terra Viva DBO na TV para uma nova função, amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã, antes do almoço, e depois da janta, às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.